Muitas das vezes somos levados a crer naquilo que Cristo não disse. Olá, seja bem-vindo ao canal Algo para se Pensar. Hoje iremos trazer uma reflexão em um tema bem crítico, que sempre traz uma polêmica quando se diz algo que se refere a esse tema. E o tema de hoje é sobre dízimo. Malaquias 3:10 é muito usado para justificar a prática do dízimo. Uma vez lembrando que os dízimos eram para manter o templo, o sacerdote e os levitas. E não era para comprar bens materiais. Era para manter o templo em funcionamento. Tudo se girava em torno do templo, ou seja, tudo era feito para manter aquela organização onde o sacerdote tomava conta. Em Malaquias 3:7 diz assim: não devemos roubar o Senhor e nem duvidar de sua providência e justiça. Agora vamos aqui, decorrendo um pouquinho mais abaixo, diz assim, olha, desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E no versículo 8 diz assim, olha, roubará o homem a Deus? Foi uma pergunta que Deus fez. Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados. Porque roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis provas de mim, diz o Senhor dos exércitos. E aqui mais abaixo Deus ainda fala com o povo, olha, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma benção tal que dela vos venha a maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E mediante nesse pequeno texto, chegamos a uma conclusão de que Deus havia feito tudo isso. De repente você ainda não leu por completo sobre esse tema. Deus havia escolhido uma grande equipe de obreiros. E esses obreiros eram responsáveis por manter tudo no templo funcionando. 24 horas. Era um turno após outro. Havia um candelabro com 7 lâmpadas, e essas lâmpadas eram movidas a azeite. Então, este candelabro não podia apagar. Não podia faltar azeite nele. E o sacerdote não podia sair do templo para arcar com outro compromisso próprio dele. O único compromisso que ele tinha era com o templo. Daí então Deus preparou uma equipe para trabalhar no templo e outros para trabalhar fora nas vinhas, nas plantações, nas criações de gados e alimentar-se os trabalhadores do templo com seus dízimos, com as suas ofertas das plantações. Então cada um trazia do seu celeiro algo para manter o templo. Uns traziam bois, carneiros,
ovelhas, arroz, feijão, trigo, oliva. E assim, aqueles trabalhadores do templo preparavam tudo para os seus usos ali no templo, pois as luminárias que tinham lá não podiam pagar. O local do sacrifício, onde era apresentado o pecado do povo, tinha que estar limpo. Então, aquele pessoal precisava comer. E eles se alimentavam de toda a abastança que os irmãos traziam para eles. Hoje, quando se fala no dízimo, existem vários grupos que brigam defendendo a prática dos dízimos em nossos dias. E para muitos que não sabem, isso se tornou uma prisão para muita gente, pois muitos acham que a falta de prosperidade dele é por não dar o dízimo, é por não dar uma oferta. Eles dizem, eu tenho que dar o dízimo para o Senhor. Uma vez que já foi mencionado em vários temas aqui neste canal, de que Deus não necessita de nada, muitos ainda insistem em dizer que Deus é necessitado. E a reflexão de hoje é a seguinte: faz sentido você devolver 10% que alguém te deu? Alguém chega para você e te dá aí, a nossa maior nota aqui no Brasil é R$200. Alguém chega e te dá R$200. Faz sentido você ir lá trocar aquela nota e dar 20 para ele de volta? Precisamos entender as coisas com racionalidade, porque na nossa época hoje, chamando no dia de hoje, Cristo veio para nos libertar daquela prisão que cercava o povo. Havia uma prisão que limitava o povo entre o pátio, os santos dos santos e o lugar santíssimo. Se fosse hoje, em nossos dias, o máximo que a gente ficaria era na calçada do templo. Não havia o que a gente se vê hoje nas chamadas igrejas, que todo mundo chega lá e faz qualquer coisa. Não havia isso. Lá dentro era só os sumos sacerdotes. Hoje o que se chamamos de templo é algo que o homem criou totalmente fora dos padrões daquilo que Deus havia estabelecido que fosse, que havia separações. Hoje a gente vê os músicos em cima dos púlpitos, muitos falam altares. Naquela época havia separação, cada um no seu lugar. E não era todo mundo que fazia o que queria. Deus levantava cada um para a sua função. Não era o irmão por ser mais bonito, por ter o dízimo melhor, que era escolhido, não. Até porque quem estava lá dentro não dava dízimo, recebia o dízimo. E já aproximando mais agora a vinda de Cristo, quando Cristo veio, nos templos continuava quase a mesma regra. Pobre não entrava no templo, aleijado não entrava no templo, aleijado nem se desse oferta. Havia uma lei de que se alguém precisasse de alguma cura, recebesse alguma cura, ele tinha que apresentar uma oferta. O mais pobre, 2 rolinhas, e os mais ricos, animais mais caros. Mas o aleijado, ele não tinha vez no templo. Então, esse estabelecimento do dízimo era para manter aquele templo e o funcionamento dele. Inclusive, a Bíblia diz que o decreto era cuidar do templo, dos levitas, dos órfãos e das viúvas. Não era para comprar lotes, não era para comprar carro, não era para comprar avião, não era para comprar instrumento, não era para comprar equipamento de som, muito menos depositar no banco, até porque era alimento. Não era dinheiro que Deus havia determinado. Então a controvérsia do dízimo hoje é essa.
trocaram o alimento pelo dinheiro, porque com dinheiro é fácil locomover com ele e utilizá-lo. Deus nunca disse que o dízimo seria dinheiro. E Deus nunca disse que aquele dízimo seria perpétuo, ou seja, que aquela ação ali seria para todos, até porque nós estávamos excluídos desse grupo. Cristo foi que veio para nos resgatar. Nós estaríamos fora desse grupo. Cristo veio e fez uma aliança conosco, nos resgatando do pecado, pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar, a dívida que nós não conseguiríamos pagar, não pediu nada em troca, é tanto que a salvação é de graça, para nós ela ficou de graça, Cristo pagou o preço. Então essa manobra do dízimo, como o tema hoje é dízimo, foram feitas para beneficiar alguns dessa época. Muitos usam um texto bíblico que diz assim, olha, digno é o obreiro do seu sustento. Só que eles mudaram para salário e dizem, digno é o obreiro do seu salário. Obreiro é todo aquele que está na obra. Seja músico, seja aquele que lava o banheiro, aquele que passa o pano no chão, nos bancos, limpa o filtro, toma conta do som, que ser sonoplasta de igreja é a pior coisa que tem, eu já fui, que tem de irmão chato, fala e não escuta. Então todos esses são dignos então do sustento dele. Quantas vezes um músico vai lá para a igreja cedo e só chega em casa depois do almoço? E nem um lanche ganha lá. Ele também é digno do seu sustento. Hein? Já fui músico, já fui obreiro, já fui diácono. Quando arrebentava uma corda um violão meu, eu tinha que se virar e comprar. Nunca me perguntaram quanto custou o encordoamento. O obreiro é digno do seu sustento, não é isso? Mudar para salário. Já que é digno do seu salário, tinha que ter um pagamento para manter os instrumentos em dias. O tocar, tudo bem, que é dom de Deus, mas os instrumentos precisam ser repostos. Cordas tem que trocar. Um teclado quebra uma tecla, tem que comprar outra. Por mais que é difícil quebrar uma tecla, mas acontece. Se digno é o obreiro do seu salário, a Bíblia diz sustento, mas mudar para salário, então todos os que tenham atividade deveriam receber. Só que para esses receberem, tem que tirar de alguém. E onde a corda arrebenta? É pregando que se não der o dízimo vai para o inferno, é pregando que tem que fazer voto com Deus, e a Bíblia diz bem claro. Deus disse, quando fizer um voto com o Senhor teu Deus, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada daqueles que assim fazem. Então o voto é voluntário, é necessidade da pessoa com Deus. Inclusive também não existe mais na nossa época esse tipo de voto. E isso era no Velho Testamento. Para as nossas vidas reais hoje, para nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, não existe dízimo, não existe oferta, não existe sacrifício. Cristo foi o nosso sacrifício vivo, ofertado por nós. Então qualquer coisa que infringe a lei da morte de Cristo é controvérsia. Não tenho que fazer jejum obrigatório, não tenho que fazer voto obrigatório, dízimo muito menos, oferta muito menos, campanha também não existe. Qualquer coisa que fuja de receber em conhecimento o sacrifício de Cristo na cruz é controvérsia e desvio da verdade. Não existe verdade. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um centurião ao indagar Paulo e Silas, disse, o que faço para me salvar? Eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E existe uma turma aí pregando dízimo e oferta obrigatória, que se não der vai para o inferno.
Então a morte de Cristo não vale nada, não valeu nada. Morreu em vão. Se o dízimo e a oferta salva, a morte de Cristo foi em vão. Precisamos ler mais a Bíblia, pedir mais discernimento ao Criador e evitar ouvir esses falatórios sem sentido. Cristo disse que fora dele não há Salvador. E em lugar nenhum Cristo estipulou que deveríamos fazer tais coisas para nos salvar. Muitos dizem, os dízimos e ofertas são para manter o templo. Mas isso era lá no Velho Testamento, antes de sermos comprados por Cristo. Antes existia um templo fixo. Hoje o templo de Deus é móvel. Somos nós, igreja viva. Há necessidade muito grande de cada dia mais aprofundarmos no conhecimento do que Cristo disse e para quem ele disse. Cristo disse, deveis fazer essas coisas e não omitir as outras. Deveis fazer isso, mas não omitir. Ou seja, eles justificavam que davam dízimos do coentro e do cominho. Tudo bem, que dê o dízimo. Mas também que cuide dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Hoje a gente vê algo que no passado não tinha. Hoje começa com uma igreja pequenininha, daqui a pouco começa a cobrar dos irmãos dízimos e ofertas, ajudas voluntárias, destrói um templo e faz outro. No Velho Testamento não havia isso de derrubar um e fazer outro maior, não. Já fazia um e pronto. Hoje se vê muito isso. Ou seja, começa a usurpar os irmãos e cada vez que cresce, mais aumenta a ganância, porque mais tem que pedir. Aí começa a colocar ar-condicionados. E para manter ar-condicionado, a CEMIG não vai dar de graça. As empresas de energia não vão dar de graça. Se vai ter benefício, tem que ter benefício para todo lado. E aí começa a prender os irmãos com mentiras, com enganos, dizendo que tem que manter a casa de Deus. Essa é para ver a CNPJ da igreja, para ver se está no nome de Deus. Então, o dia que aquele lugar deixar de ser igreja, aquilo ali vai ser de um homem. O dia que deixar de ser igreja vai ser de um homem. Reflita direitinho. Que o nosso Criador muito lhe abençoe. Ele dê muita paz e saúde, hoje e sempre. Paz e saúde. E até o próximo vídeo, se o nosso Criador permitir.